Tópico 1. O eurocentrismo na história e o silenciamento dos povos do sul global. Quando pensamos em história, a imagem que nos vem à mente quase sempre tem cheiro de Europa, castelos, reis, revoluções e descobrimentos. Mas e os outros continentes? Por muito tempo, a história oficial foi escrita de um jeito meio europocêntrico, como se o resto do mundo fosse apenas plateia das grandes peças europeias. O problema é que essa visão acaba silenciando séculos de história rica e vibrante de povos do sul global, ou seja, da África, da Ásia, das Américas, que já protagonizavam processos econômicos, culturais e políticos complexos bem antes da chegada dos europeus. É como assistir a um filme onde só os protagonistas da Europa têm voz, e os outros personagens ficam só no fundo da cena. E essa narrativa estreita moldou como enxergamos o mundo até hoje. O que poucas pessoas sabem é que o BRICS, esse grupo que hoje reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que recentemente cresceu para 11 países, simboliza algo muito maior do que só um bloco econômico. Ele representa um movimento histórico de reequilíbrio do poder global, uma espécie de reconquista simbólica da voz e do protagonismo desses povos que foram invisibilizados por séculos. Ao reunir países do sul global que têm histórias milenares e resistentes, o BRICS não está só competindo no campo econômico ou político. Está resgatando a narrativa de civilizações que sempre existiram, sempre foram potentes e sempre tiveram muito a dizer para o mundo. Em resumo, é como se a história finalmente começasse a ser contada com mais justiça e pluralidade. Imagine só, antes mesmo da expansão europeia, África, Ásia e as Américas já eram palco de impérios poderosos, redes comerciais vastas e centros de saber incríveis. Se a escola não contou isso, é porque a história que ouvimos foi moldada para favorecer certos grupos. Então, quando hoje vemos o BRICS ganhando força, não estamos apenas diante de uma disputa econômica, mas de um fenômeno que corrige séculos de silêncio. Essa mudança é mais do que um fato político, é um convite para reimaginar o passado, entender o presente e pensar o futuro de forma mais inclusiva. Afinal, para quem gosta de história, essa virada é tão fascinante quanto descobrir um capítulo secreto num livro antigo. Tópico 2. Civilizações do Sul antes da expansão europeia, impérios, comércio e saberes. Antes da chegada dos europeus, o que hoje chamamos de África, Ásia e América já eram territórios pulsantes de civilizações avançadas e interconectadas. Por exemplo, o Império Mali, na África Ocidental, não era só rico em ouro, sua capital, Timbuktu, era um verdadeiro farol do saber. Lá funcionava uma das universidades mais respeitadas do mundo medieval, onde se ensinava matemática, astronomia, medicina e direito muito antes de esses assuntos serem redescobertos pela Europa. Enquanto isso, na Ásia, rotas comerciais como a Rota da Seda conectavam culturas e impulsionavam a troca de mercadorias e ideias, transformando cidades em centros cosmopolitas. Nas Américas, civilizações como os Incas e Maias construíam impérios com sofisticados sistemas agrícolas, arquitetônicos e administrativos, desafiando qualquer visão simplista que temos da história pré-colombiana. Esses povos não viviam isolados, muito pelo contrário. Havia redes comerciais que atravessavam continentes, ligando África, Ásia e América em um fluxo constante de bens, cultura e conhecimento. A ideia de globalização é antiga, só que muito antes dos europeus se lançarem ao mar. Quando os europeus chegaram, encontraram um mundo já bem estruturado, com instituições e saberes consolidados. Porém, com a imposição da colonização, esses sistemas foram brutalmente subjugados e desprezados. A chamada colonialidade do poder não se limitou à exploração econômica. Ela subordinou os saberes locais e tratou as culturas indígenas como inferiores, instaurando uma ordem global que reforça desigualdades até hoje. Mas o que isso significa para a gente hoje? Significa que muito do que aprendemos na escola é uma versão parcial da história. O conhecimento, a ciência, a arte e a política dessas civilizações foram invisibilizados por um sistema que quis controlar a narrativa. Ao entender essa história verdadeira, podemos valorizar a diversidade de saberes e reconhecer que a riqueza do mundo não começou na Europa. Ela sempre existiu nas múltiplas culturas do sul global. Esse é um convite para ampliar o olhar, questionar a história que nos contaram e descobrir o quanto de potencial e resistência esses povos guardam até hoje. Tópico 3. O pós-guerra e a busca por autonomia do sul global. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo parecia ter se dividido em dois grandes blocos, o capitalista liderado pelos Estados Unidos e o socialista comandado pela União Soviética. Era uma espécie de guerra fria que colocava quase todos os países em lados opostos, como num jogo de tabuleiro global.
Mas enquanto essas duas superpotências duelavam, muitos países do sul global, especialmente na África, Ásia e América Latina, estavam ansiosos para fugir dessa polarização e conquistar sua própria voz e autonomia. Eles não queriam ser peões de nenhum dos lados, mas sim protagonistas da própria história. Foi nesse contexto que surgiu, em 1955, o Movimento dos Países Não Alinhados, uma iniciativa que buscava criar um caminho independente, rejeitando o neocolonialismo e a dominação externa. O movimento dos não alinhados não foi apenas uma expressão política, mas uma manifestação da resistência histórica do Sul global contra um sistema que ainda refletia as antigas hierarquias coloniais. Esses países queriam afirmar sua soberania, promover o desenvolvimento econômico e social e recuperar suas culturas e identidades, muitas vezes subjugadas por séculos de exploração. O movimento reunia líderes visionários como Jawaharlal Nehru, da Índia, Gamal Abdel Nasser, do Egito, e Josip Broz Tito, da Iugoslávia, que acreditavam na possibilidade de um mundo multipolar, mais justo e igualitário. Embora nunca tenha sido uma força homogênea, o movimento plantou sementes para as alianças futuras que viriam a questionar o domínio ocidental. Hoje, o espírito dessa busca por autonomia ressurge com força renovada no BRICS. O bloco, que reúne grandes economias emergentes do sul global, está longe de ser apenas uma coalizão econômica. É um projeto político e civilizatório que desafia as estruturas unipolares da ordem internacional vigente. Ao promover a cooperação entre países historicamente marginalizados, o BRICS fortalece a ideia de um mundo mais plural, onde a voz do Sul não apenas resiste, mas lidera. Para quem gosta de história, é fascinante ver esse ciclo se fechar, com países que antes lutavam para existir como nações independentes agora redesenhando o mapa do poder global. Tópico 4. A evolução do BRICS, de um bloco econômico a um projeto civilizatório. O BRICS começou como uma sigla curiosa, unindo 5 grandes economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A ideia inicial era simples: criar um fórum de cooperação econômica para fortalecer essas nações frente aos grandes blocos tradicionais do Ocidente. Mas, com o tempo, o BRICS se transformou em muito mais do que uma simples aliança econômica. Ele passou a simbolizar uma mudança profunda na geopolítica mundial, representando séculos de histórias entrelaçadas, lutas contra a dominação colonial e a vontade de reequilibrar o poder global. Em vez de competir apenas com números de PIB, o bloco passou a ser visto como um projeto que busca uma nova ordem mundial, mais justa e plurilateral. Em 2024, o BRICS deu um passo significativo ao ampliar seu leque para 11 países, incluindo potências históricas como Egito, Arábia Saudita e Indonésia. Essa expansão não é apenas uma estratégia política ou econômica, mas um verdadeiro movimento civilizatório. Ela reflete a diversidade de culturas, histórias e experiências que compõem o Sul global e que juntas podem desafiar a hegemonia de sistemas unilaterais e neoliberais. Ao buscar a redistribuição do poder global, o bloco defende valores como o respeito à soberania, o multilateralismo e a promoção da paz, o que mostra sua ambição de atuar como um contrapeso real às antigas estruturas globais. O que torna o BRICS tão fascinante é essa mistura de pragmatismo econômico com uma carga simbólica histórica e cultural muito profunda. Não se trata só de cifras ou tratados comerciais, mas de um diálogo entre civilizações que sofreram com o colonialismo, a escravidão e a exclusão. O BRICS propõe uma cooperação que vai além das finanças, englobando também tecnologia, educação e meio ambiente, apresentando-se como uma alternativa que não apenas questiona o status quo, mas oferece caminhos plurais para os desafios do século XXI. Para quem acompanha a história, acompanhar essa evolução é como assistir a um capítulo vivo sendo escrito diante dos nossos olhos. Antes de irmos para o próximo tópico, não deixa de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Tópico 5. Justiça histórica e memória coletiva no BRICS. O BRICS não é apenas um agrupamento de potências econômicas, ele carrega nas suas raízes a memória coletiva dos povos que viveram as dores do colonialismo, da escravidão e da exclusão histórica. Essa memória não é algo do passado que ficou para trás, é um elemento vivo que molda as aspirações políticas e sociais do bloco. Cada país membro tem histórias marcadas por resistência e luta por dignidade, e essa experiência compartilhada cria uma base sólida para um projeto que busca, mais do que poder, justiça histórica e reparação simbólica. É como se o BRICS fosse um pacto entre nações que querem, finalmente, virar a página da dominação e construir um futuro em que todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas. A justiça histórica do BRICS se manifesta em ações concretas de cooperação que vão além da economia.
O bloco tem buscado enfrentar desafios globais complexos, como as crises ambientais, as desigualdades sociais e a necessidade de inovação tecnológica, através de uma abordagem colaborativa que valoriza a diversidade de saberes e perspectivas. Essa pluralidade é fundamental para oferecer soluções que não sejam apenas exportadas de um centro hegemônico, mas que nasçam da interação entre os próprios países membros, respeitando suas especificidades culturais e sociais. Assim, o BRICS aparece como um laboratório político onde se experimenta uma nova forma de governança global. Para quem acompanha a história, o BRICS representa uma oportunidade rara. Há de observar como um grupo de países historicamente marginalizados pode transformar suas cicatrizes em força e criatividade. Essa narrativa não é só inspiradora, mas fundamental para entender as mudanças que o mundo enfrenta hoje. É um lembrete de que o futuro passa pelo reconhecimento das injustiças do passado e pela construção coletiva de soluções inclusivas. Portanto, seguir de perto o desenvolvimento do BRICS é mais do que acompanhar geopolítica, é participar de uma jornada histórica rumo a uma ordem mundial mais equitativa e humana. Hoje, o mundo vive uma transição importante, saindo do modelo unipolar, dominado pelos Estados Unidos após o fim da Guerra Fria, para uma ordem multipolar, onde diferentes centros de poder disputam influência. Nesse cenário, o BRICS aparece como uma das principais forças que desafiam a hegemonia tradicional, trazendo à tona a diversidade e a complexidade das relações internacionais contemporâneas. Mas essa transição não é simples nem isenta de tensões. Internamente, o bloco precisa conciliar interesses diversos, desde as economias emergentes da Ásia até as potências africanas, cada uma com suas próprias agendas e desafios. Externamente, o BRICS enfrenta pressões políticas e econômicas de países que não querem abrir mão do status quo. A ampliação do grupo para 11 membros, incluindo países estratégicos do Oriente Médio e Sudeste Asiático, reforça o potencial do bloco, mas também aumenta a complexidade da coordenação. A busca por uma ordem mundial mais justa e equilibrada depende da capacidade do BRICS em construir consensos e agir de forma coesa diante de desafios globais como mudanças climáticas, crises financeiras e conflitos regionais. Para os observadores de história, é fascinante acompanhar como essa nova configuração multipolar está sendo negociada e construída. O que está em jogo é nada menos que o futuro da governança global e a possibilidade de um mundo mais plural, onde a voz do Sul global tenha peso real. Essa transição abre espaço para a revalorização dos saberes locais, das culturas diversas e das histórias que foram silenciadas por muito tempo. O BRICS, portanto, não é apenas um bloco econômico, mas um agente de transformação histórica. Para quem se interessa por história, acompanhar essa fase é como ler uma página viva da construção do poder mundial, onde antigas narrativas são desconstruídas e outras, antes invisíveis, ganham destaque. E aí, preparado para continuar acompanhando essa história que está sendo escrita? E assim, chegamos a um ponto crucial dessa história em construção. O BRICS não é apenas uma aliança política ou econômica, é o reflexo de séculos de lutas, silenciamentos e resistências que agora encontram uma nova voz no palco global. Mas a pergunta que fica é, como essa transformação vai moldar o futuro de cada um de nós? Será que estamos realmente prestando atenção a essa mudança histórica que pode redefinir a maneira como o mundo se organiza? Fique atento, pois essa narrativa está longe de terminar, e entender essas dinâmicas é fundamental para quem quer não só conhecer a história, mas fazer parte dela. Vamos juntos continuar desvendando esses capítulos que a escola não contou, porque o verdadeiro poder está em quem conhece sua própria história.